Hoje, dia 1 de junho, nós estamos estudando o conceito Rosa Cruz do Cosmos, de Max Reinl, capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, onde nós vamos falar especificamente do período solar. Para dar início à nossa reunião e entrarmos e harmonizarmos o nosso ambiente, nós começamos com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos dar início agora à leitura do capítulo. O período solar. O período solar está bem descrito também no terceiro versículo que diz: E os Elohim disseram, faça a luz, e a luz foi feita. Esta passagem se tem prestado a muitos gracejos, os mais ridículos e absurdos. Tem-se feito a seguinte pergunta: como pode haver luz na Terra se o Sol não foi criado senão no quarto dia? O narrador da Bíblia não fala somente da Terra, mas da massa ígnea central da qual se formaram os planetas do nosso sistema solar, inclusive a Terra. Quando a nebulosa alcançou o estado de fogo brilhante e luminoso, no período solar, não havia a menor necessidade de iluminação externa. A luz estava dentro. No quarto versículo, lê-se: os Elohims separaram a luz das trevas. Isto porque o espaço exterior era obscuro, se distinguindo da brilhantíssima nebulosa que existiu no período solar. Muito bem. Então, hoje a gente vai estudar 3 conceitos Rosa Cruz, tá? O primeiro é o que é Terra no período solar para Rosa Cruz, tá? Então, nós vamos estudar também o conceito de Sol, também no período solar. E o conceito de massa ígnea central, de novo, no período solar. Então, tudo focado no período solar, porque a gente sabe que Terra, Sol, massa ígnea, ela vai tendo uma evolução, então ela vai mudando de constituição física durante a evolução da Terra, né, que é o nosso campo de evolução, e onde nós vamos evoluindo e o planeta também vai evoluindo, tá? Então, para começar, né, a palavra Terra, ela assume significados distintos dentre os períodos de evolução. Então, hoje, só para a gente relembrar, a gente está aqui, ó, no período terrestre, né? Nós estamos no globo D, do período terrestre, então nós já passamos aqui por considerando nós, humanidade hoje, nós passamos no período de Saturno pelo estado análogo ao dos minerais, não que nós tivéssemos forma física de mineral, depois do estado vegetal, estado animal, e hoje nós estamos falando, nós somos a humanidade do período terrestre, tá? Como nós, a Terra também foi passando por evoluções e vai continuar evoluindo. Então, os seres que estão aqui evoluem e a Terra também vai passando por uma evolução. Então, hoje nós vamos ter o conceito de Terra no período solar, tá? Então, vamos começar com a pergunta que já está lá, né? Assim, o que é Terra para vocês no período solar? Como era definida essa Terra? O campo de evolução. Sim, mas ela tinha o formato que ela tem hoje? Se eu olhar a Terra hoje,
Não. Como ela era nesse período? Ainda nós estávamos no Sol ainda. Dentro do Sol. Mas era um formato de esfera, tudo, mas nós estávamos aí. Ainda não estávamos na parte polar, porque a parte polar nós fomos ainda caminhando lá pro finalzinho. A parte polar Ali. foi mais depois. Foi Aí nós estávamos talvez na descida, na subida pro polar, entendeu? Então, Mas eu penso como o Sol. Era o campo de evolução nosso. Aí, como não existia, imagina se coloca, estávamos no Sol, a confusão que daria na cabeça do doutor. Até por isso que eu acabei não colocando assim, né? Mas a Terra, o que é legal para nós sabermos, ela não era um planeta físico como nós conhecemos hoje. Era muito mais um estado sutil e espiritualizado da existência. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? A Terra, ela estava, vamos até voltar, deixa eu ver se ele tá, não tá aqui, vou voltar aqui, né? A Terra, ela estava num outro conceito ela era etérica e luminosa, mas ela não estava tão cristalizada com esta massa que nós vemos hoje, né? Até porque ela ainda estava no Aqui, né? ó, mundo do pensamento, né? Isso, tá? Ainda não estava. Isso. Então, quando eu olho o globo, os globos, como que é? Globos. Eu nunca sei. Fala assim, É globos, não é? os globos e os globos. Pronto. Globo com um sinal com o plural. Ponto. Nós vemos, né, que hoje nós estamos na região química. Então, nós estamos falando de material denso da Terra. Aqui a gente desceu ao máximo no mundo do desejo, né? E no início nós começamos lá no mundo do espírito de vida e a região do pensamento, que foi onde a gente passou na região do pensamento abstrato e concreto. Então não dava para a Terra estar cristalizado, assim como nós não tínhamos ossos. Nós estávamos, enquanto humanidade, num estágio análogo, tanto em termos de consciência, vamos dizer assim, quanto em termos de sutileza de corpos, ao dos vegetais. Nós não tínhamos ossos, nós não éramos densos, assim como a Terra não era essa massa que é hoje. Sempre, uma dica para a gente sempre lembrar disso é o seguinte: uma coisa sempre é onde estamos no nível de consciência, outra coisa é onde estão os nossos corpos. Por exemplo, hoje nós estamos no nível de consciência de vigília, que é o nível de consciência de quem está na região do pensamento concreto. Abstrato. Então, tanto é que você tem aqui um diagrama que fala, né? Nós estamos na região do pensamento abstrato e a partir da região do pensamento abstrato nós observamos os mundos abaixo. Legal. Então, os mundos abaixo onde estão os nossas ferramentas, né? Hoje tem, se olhar o período terrestre, que é mais fácil. Nós estamos na região do pensamento abstrato, todos nós aqui estamos na região do pensamento abstrato, nós estamos aqui, né? E aí a gente está dali, abstrato. Hoje. Tá vendo o terrestre? A gente está na região do pensamento abstrato. E nós estamos dali observando os nossos veículos. A mente que está na região do pensamento concreto, o corpo desejo que está na região do mundo do desejo, o corpo vital que está na região etérica e o corpo denso que está na região química. Agora, transportando para o solar. Então, no solar, aonde que nós, ego, estávamos? No mundo do espírito divino. Divino. E estava observando quem? Os nossos instrumentos. No mundo do espírito de vida. Então, mas que instrumentos nós tínhamos ali que nós estamos usando? Era o corpo denso. Não. Que instrumentos? Mas era um germe. A gente já tinha despertado o espírito de vida? Já. Na sexta revolução. Sim. Na primeira revolução, não. Na sexta revolução. No Globo D também. Não, na sexta revolução do Globo A, despertaram em nós o espírito de vida. Mas então, lá no início não tínhamos, né? Mas nós tínhamos despertado o espírito humano? Não. Nós tínhamos ganhado, ou ganho, também não sei o que fala se ganha, ganhado é o negócio aí. Nós tínhamos ganhado ou ganho o corpo de desejos? Não. Então o que nós estávamos fazendo lá? Que instrumento que nós estávamos
Qual é o instrumento que nós tínhamos? O corpo Espírito vital. divino. Não, o corpo... Espírito divino e o germe do corpo denso. O corpo e o corpo denso. agora eu não sei mais. No período solar, lembra? Na segunda revolução do período solar, nós ganhamos o germe do corpo vital dos senhores da sabedoria. Foi? E na quinta revolução do período solar, os querubins despertaram em nós o espírito de vida. Então, se a gente falando genericamente, no período solar, nós egos, estamos no mundo espírito divino, trabalhando com os nossos veículos, corpo denso, corpo vital, espírito divino e espírito de vida. Certo? Então, estamos entendendo? Sempre assim, um acima e trabalhando para baixo. Então, isso nós estamos fazendo. Para isso, precisava ter terra da região densa? Não. Etérica? Não. Não, de nós jeito estávamos em nenhum. outro nível. Em outro nível, entendeu? Então, isso para dizer o seguinte, na massa ígnea, a parte da massa ígnea que pertencia à nossa onda de vida, era uma massa ígnea composta de material, de desejo, pensamento concreto, pensamento abstrato, espírito de vida e só. Entendeu? Então, essa era a composição de campo de evolução. Mas era redondinho, bonitinho? Não era redondinho, porque não existia esse negócio de necessidade de redondinho, né? Por isso que a gente diz que era num estado muito mais sutil e espiritualizado, né? Que era o que nós necessitávamos naquele momento. Sempre assim, né? Isso que é legal, né? Nós vamos evoluindo e a Terra vai evoluindo com a gente. Exato. Por isso que quando a gente enfia o pé na jaca, né? A gente ferra com todo mundo que está no planeta e com o próprio planeta, porque a gente também atrasa a evolução, né? Planeta. Então, a Terra, ela tinha uma existência muito mais etérica e luminosa. Então, se a gente for ver, né, quando a gente fala em período de Saturno, nós estamos falando que tinha um calor obscuro. Então, tudo era muito obscuro ainda. Quando a gente fala no período solar, a gente fala da nebulosa, que ela se tornou ígnea. O que é isso? Ela tinha um estado de fogo brilhante e luminoso, por isso a gente fala, ela estava lá no Sol, né? A característica principal dos brilhantes globos do período solar foi descrito como termo ar, então aí, por isso que ela ganhou essa luminosidade. A Bíblia não fala somente da Terra, mas ela fala da massa ígnea central, da qual formaram os planetas do nosso sistema solar, inclusive a Terra. Então, era uma massa que ia formar todos os planetas, não só a Terra. E o planeta Terra, então, se a gente fosse descrever ele, né, a gente podia dizer que era tipo um nevoeiro incandescente que tinha uma brilhante luminosidade. Era como se fosse assim, tivesse andando de carro hoje e visse aquele nevoeiro, só que brilhante, vamos dizer assim, né? Era isso que a gente enxergava e era nesta massa que a gente vivia naquele momento. Então, aí eu vou para a pergunta que está no capítulo, né? Se quando a gente lê no os dias de criação na Bíblia, o período solar, o período de Saturno se refere ao primeiro dia, o período solar ao segundo dia de criação. E aí vem a pergunta, se o Sol foi criado no quarto dia, como que tinha luz na Terra naquele momento? Então, essa é a pergunta que está no capítulo. Mas o Sol já é energia solar, né? Já tem energia lá dentro, já tem vida. Tem luminosidade. Luminosidade. Ele só não era o Sol físico que nós enxergamos hoje e que está descrito no quarto dia da criação. Mas o primeiro dia de criação, que é no período de Saturno, ele já fala, e separou-se a luz das trevas, né? Então, apesar de ser obscuro naquele, não ter ainda luz, né? Quando entrou o ar, no período solar, nós tivemos essa luminosidade. Fiquem à vontade para complementar, tá? Então,
quando a nebulosa alcançou o estado de fogo brilhante e luminoso no período solar, não tinha necessidade de ter uma iluminação externa. Esse brilhante é porque a luz estava dentro da massa. Então, por isso que a gente diz, estávamos dentro do sol, estávamos na claridade. E é legal a gente fazer uma analogia, porque como em cima também embaixo, né? A gente diz que à medida que a gente vai evoluindo, a gente não vai precisar da luz externa, quando a gente fala do tabernáculo, né? Para enxergar nos outros mundos. O que a gente vai precisar é da nossa luz interna. Então, não sei se eu estou fazendo a analogia correta, mas a mesma luz que aquecia e que dava vida para o planeta é a luz que nós também vamos ter que desenvolver para viver lá nos próximos períodos. Naquela época também, no período, lá era no período solar, a gente se alimentava pela luz, né? Pela energia, pela força do sol. Né? E aí é legal, porque qual é a diferença, né? Nós estávamos num estado de consciência muito raso ainda, e a ideia da nossa evolução agora e de acender essa luz interna é em outro estado de consciência, onde a gente possa operar no nosso corpo-alma e possa operar nos mundos mais sutis, porque se a gente vê aqui, né, no nosso processo de evolução, nós descemos num estado de consciência que foi aumentando até chegar aqui para a gente viver na região química, e agora nós vamos sutilizar os nossos corpos, só que ampliando o nosso estado de consciência, né? Então, isto é a evolução até no período de Vulcano nós nos tornarmos deuses, né? Com a mesma capacidade com que a gente nasceu. Esse negócio de luz interna, luz externa é muito fácil de identificar. Hoje a gente não consegue ver. Nós não vemos. A gente não vê nada. A gente vê reflexo. A gente vê porque tem uma luz, né? Tem uma luz batendo no instrumento, esse negócio aqui, e esse negócio reflete dentro dos meus olhos. Aí, enquanto a gente está fazendo aqui, a ciência explica, né? Os olhos aqui dentro, aqui, nessa região aqui, na região do cérebro que recebe esses impactos, está fazendo um trabalho danado de juntar as coisas para identificar que isso aqui é uma garrafa térmica, por exemplo, né? Isso aí é automático e inconsciente. Então, a gente não enxerga hoje, a gente vê reflexos. Então, precisa da luz externa para a gente ver alguma coisa interna. Quando a gente desenvolve a luz interna, como a Regia bem falou, que a primeira visão que a gente desenvolve é a visão etérica, a luz é interna. Então, eu não vejo o reflexo, eu vejo a coisa. Entendeu? Então, se eu vou ver isso aqui com a região, com a visão etérica, eu estou vendo esse verde, mas eu estou vendo lá dentro também o café, o nível que está o café, e vejo também a parede totalmente de alumínio, luminosa, né? E estou vendo do outro lado também. Então, aí estou vendo mesmo. Eu posso ver isso no escuro, inclusive, porque é uma visão interna. A visão etérica é uma visão interna. A visão etérica não é uma visão externa. Entendeu? Então, é isso que está falando assim, a luz começa a ficar dentro. Mas ela começa, porque depois da visão etérica tem a visão do desejo, a visão do pensamento, a visão do mundo lá para cima, entendeu? Mas começa com a visão etérica. Essa visão etérica, gente, por mais que a gente acha que não, e a gente tem consciência, quando a gente se torna auxiliar invisível inconsciente à noite, a gente usa essa visão etérica. Legal. Tá? Então, nós, enquanto auxiliares invisíveis inconscientes, à noite, a gente já experimenta essa visão etérica. Mas por que eu não, então me dá essa visão etérica e eu não uso aqui durante o dia? Porque depende do nosso nível de desenvolvimento, a gente ia fazer coisa ruim. Porque a gente ia ver aquilo que a gente desejaria ver e não aquilo que precisava ver. E a gente deturparia essa visão e cairia facilmente na magia negra. Só por isso, entendeu? É legal isso porque o nosso estado de consciência tem que evoluir, porque a gente diz que lá na frente a linguagem não será essa que nós dizemos hoje. Então eu vou dizer garrafa
todo mundo vai enxergar essa garrafa. Então não vai ter a mentira mais, porque nós vamos estar falando num outro plano de consciência. Mesmo que eu goste daquela garrafa, eu vou ver essa daqui. Né? Se eu estiver falando dessa, todo mundo vai ver essa. Então, acho que isso esclarece bem, né? Imagina hoje se nós tivéssemos este poder de ler a mente das pessoas e não o que as pessoas falam, né? A gente, putz, não conseguiria conviver, né? Porque a gente vive num mundo muito de fingimento, do agradável, né? E isso a gente vê também em diferenças culturais. A nossa cultura, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de dizer verdades, né? Até o nosso não é muito mais polido do que quem vive, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, assim, até em cultura, agora imagina em essência, aí é que nós estaríamos ferrados. Se em cultura já dá atrito, imagina em essência, em verdade. Carlos, só para dar uma colorida, quando estamos trabalhando à noite, se pudermos fazer isso como auxiliares invisíveis, estamos no éter. Então é muito fácil, ou não sei se a gente encontrar uma meia dúzia de anjos lá conversando, ou é separado, é outra condição. Se, e somente se, o trabalho que tem que ser feito lá envolva a ordem angélica. Se não, não. Sim. Só se houver necessidade. Se for necessário. Se não for necessidade. Não adianta chegar lá e ficar procurando sem necessidade, não vai chegar ninguém lá. Ele vai estar do seu lado, você não vai ver, porque não é... Porque o trabalho do outro lado, gente, como auxiliar invisível, é pelo dever. Sim. E o prazer é zero. Olha que incrível, o prazer é zero. É pelo dever. Então o corpo de desejos nosso está totalmente subjugado por nós, o ego. Então eu vejo aquilo que eu preciso ver e faço o que eu preciso fazer, e não o que eu desejo fazer. Mas você vai no sentido de curiosidade, nem lá você vai. Não tem curiosidade. Senão não acontecia nada. Né? Não acontecia nada. Nem lá Não dá vai. para falar em prazer, mas deve ser um estado de... Regozijo. Isso. Regozijo. Acho que essa palavra Regozijo. é legal, né? De gratidão eterna. Assim, Eterna. porque você sabe que você está fazendo o que tem que ser feito. Você ia falar? Não, eu ia falar assim que se você pensar que nosso Deus, nesse dia de manifestação, Deus é luz, não é? Então, quando eu começo, ele já é luz. Então, eu criei esse esquema de evolução, onde eu já estou na luz. Eu não criei a luz, né? Ou não foi criada a luz, sei lá. Muito legal essa facilite um pouco. associação. E os Elohims disseram, faça-se a luz e a luz foi feita. Isso porque o espaço exterior é que era obscuro, né? Então a gente tinha o espaço onde a gente vivia, que era a brilhantíssima nebulosa, que era o que existia no período solar. Era um mundo bastante fluídico, né? Porque ele estava também muito mais próximo do plano etérico, onde as forças criadoras espirituais predominavam sobre a forma. Então, isso que o Alan falou, né? Deus é luz e se andamos na luz, nós nascemos desta luz, né? Então, a gente estava muito mais próximo, se é assim eu posso dizer, das hierarquias criadoras e do mundo de Deus, então muito mais próximo do Deus do que nós estamos hoje, né? Considerando o mundo de Deus, tá? Se eu falar besteira... Talvez as nossas ações ali eram por dever, né? É só dever. Eu tinha livre-arbítrio, sim. Tem nem Algumas desejo. coisas, mas eu agia por dever. Não tinha desejo, não tinha nada. Era puro, né? E a vida se expressava num nível menos denso que o atual, mas ainda ligada à evolução futura da futura humanidade, ou seja, né, nós estávamos em processo de evolução. É até engraçado a gente pensar assim, né? Poxa, se eu já estava lá, por que eu tive que perder tudo, a visão espiritual, a essência ingênua, vamos dizer, entenda ingênua como essência mesmo de pureza, né? Para cristalizar tanto. Mas é que o nosso estado de consciência precisou deste processo. É bom lembrar pra que gente nós não evoluir. precisamos. Foi uma escolha.
Acho que no começo foi uma necessidade, depois nós enfiamos o pé da jaca e cristalizamos mais. Mergulhar na consciência, que nós mergulhamos, era necessário para ter a consciência individualizada. Isso, até a região química era. Exato. depois nós enfiamos o pé da jaca e teve a queda. Nessa época aí, a gente não via o nosso próximo. Nós tínhamos consciência divina, todos viam Deus. Mas a gente não via do nosso lado o irmão e a irmã, a gente não conseguia ver, não tinha consciência. Né? Sentia, mas não sabia o que era. Mas olha, tem até uma fase que a gente fala assim, né, que a gente estudou, que a gente era como se fosse uva pendurado lá e a gente não entendia muito bem. A pessoa sumia, depois ela aparecia de novo. Porque a gente estava falando de morte, vida, num outro nível de consciência, né? Então não tinha morte como a gente entende morte física hoje, ir para, né? Não, era como se a uva caísse dessa base. Você lembra que nós estudamos aqui, acho que nós estudamos, ou tivemos um filminho, alguma coisa, de um negócio chamado Planolândia? Que é justamente o seguinte, se você está num mundo de 2 dimensões, x e y, né? 2 dimensões, tá? Então, tudo que você vê só em 2 dimensões. Então, tudo é fininho, tudo é uma coisa estanque. Se aparece alguém da terceira dimensão, você não vê. Aí, quando essa terceira dimensão aparece aqui, lembra que tinha até um carimbo? Você bate um carimbo, é uma maçã desse tamanho, quando você bate aqui, ela vira um borrão. Então, a pessoa do segunda dimensão, ela está vendo um borrão. Apareceu um borrão aqui, legal, né? Aí quando o borrão sai, quer dizer, quando a maçã volta lá para a terceira dimensão, essa dessa dimensão falou assim, nossa, morreu. E ela não subiu, ela está na terceira dimensão. Entendeu? Só que eu não tenho olho para a terceira dimensão, eu tenho olho só para a segunda dimensão. Então essa analogia, esse é um filme, um desenho, tá? Chama Planolândia. Foi uma palestra, né? Uma palestra, um pouco, foi em algum lugar que eu dei lá. Mas é interessante, o Carl Sagan explorou muito isso também. Porque dá essa noção que você falou pra gente, de sumir. Não é que sumiu, é que ela está em outra dimensão. Aí, como eu só tenho olhos para essa dimensão, a outra pessoa parece sumir. É igual se aparecer aqui um cara materializado, né? Materializou o corpo dentro. Só que ele apareceu aqui, a gente vê o cara. Se de repente ele desmaterializou, a gente não vê mais o cara. Fala, nossa, ele sumiu. Não, ele sumiu, ele voltou lá para a dimensão, tipo, por exemplo, região etérica. Eu não espero no elevador, eu vou pela escada. Eu também. Tem um poema que ele fala disso da morte, né? Que é como se fosse um barco que para nós a gente diz assim, ele está partindo, e para o outro plano ele diz assim, ele está chegando, né? É porque você apaga, vamos dizer assim, né? Entre aspas, aqui e reacende lá. É uma temática chamada geometria analítica, isso que o Carlos falou, e planos. Planos. Então, eu fui ensinar meu filho, então você vê um quadrado assim, quando você deita, você vê uma linha. Né? Isso, é isso mesmo. Que é isso que o Carlos acabou de falar. E é para entender. Interessante que tem um E para entender isso. Ele falou, Planolândia. Então não entende. A gente é mas tem evolução. um filme que mostra, né, as almas que vão renascer, né? As criancinhas, elas vão renascer, elas entram, quem vai, entra no barco. É que nós vimos esse filme aqui. Desenho. É o filme mesmo. Nós fizemos uma reunião de filmes. Eu é verdade. Eu tenho o filme, eu tenho o laptop. Esse pode também propor para a gente fazer em outro vídeo. Fica esperando na fila para poder entrar no navio. Quando nós vimos, a situação estava tão ruim que a gente não conseguia ver direito, nem na tela, né? Então, vamos lá, né? Portanto, no período solar, Terra indica a esfera ou condição espiritual e etérica, onde os seres evoluíam e desenvolviam principalmente o corpo vital, tá? Então, não era o planeta físico, ele era um estágio de evolução, de consciência, e a humanidade, então, Então vamos lá, eu já falei isso várias vezes, mas acho que vale a pergunta de novo, né? No período solar, qual era a onda de vida que estava atravessando a humanidade? Isso eu sei. Então, vai comer. Começa com a termina com S. Piscou ali, ó, deu uma piscada ali. Então eram os arcanjos, Ângela? Os arcanjos! Acertamos! Então vamos lá, né?
a onda de vida dos arcanjos, né? Quem foi o ser mais... Então, deixa eu complementar a sua pergunta, que é muito importante, muito legal a pergunta sua. Por que que os arcanjos estavam atravessando o estágio de humanidade no período solar? E aí? Porque o mundo do desejo é o lar dos arcanjos. É o mundo no qual... Não, esse é o motivo atual, mas naquele instante lá. Eles que eram a crosta terrestre lá. Não. Porque o estágio onde eles chegaram ao estágio mais denso, que era o mundo do desejo. Exato. Então, os arcanjos não conseguiram descer mais que isso. Ou seja, os arcanjos, eles começaram uma evolução em dia de administração anterior ao nosso. Então, nesse de administração... Saturno. Antes. Desculpa, então, são 4. nesse esquema de evolução, o objetivo deles era alcançar o estágio de humanidade. O estágio de humanidade é o seguinte: estágio de humanidade, qualquer onda de vida que alcance o mundo mais denso que ela deve alcançar. Então, no caso, os arcanjos, o mundo mais denso que deve alcançar é o mundo do desejo. Por isso que quando alcançou o globo D, chegou o mundo do desejo, os arcanjos atingiram a humanidade. Entendeu? Não havia crosta, porque está na massa ígnea. Então vou perguntar, e no período lunar, quem era a onda de vida? Começa com A também. Os anjos. Aqui eram os anjos, né? Então quem foi o ser mais elevado, iniciado? Isso aqui são perguntinhas que a gente estuda em toda a reunião, né? No período solar. Começa com C e termina com O. Então, Cristo, né? Que era o arcanjo filho. Então, Cristo era um arcanjo. Isso significa que Jesus era um arcanjo? Não. Né? Jesus é da nossa onda de vida, é o ser mais elevado da nossa onda de vida, por isso que a gente considera Jesus Cristo, porque Cristo precisou porque Cristo era do período lunar e ele conseguia funcionar até a região eterna. Solar. Solar. E ele conseguia funcionar até o mundo do desejo. Para ele funcionar aqui na Terra, quando Cristo veio nos dar uma grande força, uma grande ajuda, uma grande tudo, ele precisou do corpo denso de Jesus. Então, só para a gente dar uma recapitulada, tá? Então, Cristo, né, foi o arcanjo que aprendeu no período solar tudo que um arcanjo deve aprender até o período de Vulcano, tá? Então, ele conseguiu criar um corpo com material formado de matérias do mundo de Deus. Tudo bem? Beleza. Perfeito. Então, indo mais para frente, o período solar ele foi crucial para o desenvolvimento, então, do corpo vital, pois foi nesse período que a gente recebeu o germe do corpo vital. No final do período solar, a gente possui, então, o Carlos até já falou, né, um corpo denso, um germe do corpo vital, que a gente começou a desenvolver a partir da terceira revolução. Gente, quando eu falo em revolução, é claro que são as voltas que a gente dá nos globos, a primeira revolução, a segunda revolução, uma volta completa nos 5 globos, né? E os veículos despertos eram o espírito divino, espírito de vida. Então, um duplo espírito e um duplo corpo nós tínhamos neste momento, tá? Indo mais à frente, o esquema de evolução, ele é, então, efetuado, né? A gente passa sempre por 5 mundos em 7 períodos de manifestação. Então, o nosso período de evolução, nós começamos aqui no período solar, no período de Saturno, depois solar, lunar, estamos no período terrestre, vamos para o período de Júpiter, Vênus e Vulcano. E aí, a nossa evolução enquanto humanidade, né, a gente vai
tendo hierarquias que vão nos ajudando em cada período, eu não vou entrar em detalhe. Aqui nós começamos fazendo o trabalho no germe do corpo denso, depois no período solar do corpo vital, no período lunar no de desejos, e hoje nós estamos ainda trabalhando a mente. Tanto que quando a gente fala na própria medicina, a gente diz que a mente é o mais desconhecido, não sei se eu posso chamar de órgão, né? Mas assim, a mente, e tanto que hoje nós estamos vivendo uma grande crise chamada saúde mental, muito talvez por não conhecermos tão em profundidade o funcionamento da mente, né? Nós estamos neste período tendo um grande trabalho de aprender sobre mente. E a humanidade, então, era nesse período os arcanjos que estavam num grau de consciência de sonos, nós estávamos, né? Nossa, isso, de sonos. E quando a gente olha a gente, né, que hoje a gente tem a consciência de vigília, aqui nós estávamos num estado de sono sem sonhos, tá bom? Se a gente quiser saber o que é um sono sem sonhos, aí a gente pode dizer o seguinte: é a noite que eu tenho sono que não tenho sonhos. Ou então é só olhar para uma samambaia, porque a samambaia hoje tem uma consciência de sono sem sonhos. Só que não dá para perguntar para ela, né? Então, quando a gente brinca assim, eu vou entrar nesse espaço como uma samambaia, não vou abrir a boca, mas não vai dar, porque nós já estamos em consciência de vigília. Então, eu posso fingir ser uma samambaia, mas o meu estado de consciência já não é mais esse, né? Exato. Então, hoje nós estamos na DIR na materialidade. Para chegar aqui, nós tivemos o crescimento do tríplice corpo, do foco da mente, o despertar da consciência do eu. E o Carlos falou, né? Nós precisamos individualizar, por isso que a gente desceu até a região química, né? Agora nós vamos para o estágio de desenvolvimento da tríplice alma, por meio da reta ação, do reto sentimento e do reto pensar. E aí sim nós vamos poder conversar telepaticamente, porque a gente já não vai ter mais o interesse do eu, do egoísmo. Então, vamos passar agora, nós falamos do conceito de terra. E o conceito de sol no período solar? Isso. O que seria o que hoje é o Sol? O que vocês acham que seria lá no período solar? Não é o sol físico de hoje. Não. Era justamente esta luminosidade, né? Era essa luz que a gente fala, né? Ele tem um significado muito mais profundo, esotérico e simbólico, que difere do sol físico que você enxerga, porque esse estado é um estado muito mais interno de vibração e muito mais interno dos planetas também, né? Então a gente estava muito mais com a luz de Deus forte dentro de nós. Mas é porque estávamos dentro, né? Então dentro. Não é como hoje, que você está de fora vendo. Enxergando isso. É o legal. sol que hoje nós não enxergamos. O sol era interno. Nós estávamos dentro dessa massa luminosa, né? Então, o período solar recebe esse nome não por haver um sol físico como conhecemos hoje, mas porque a manifestação da vida nesse estágio estava diretamente relacionada às forças solares, ou seja, a força do calor, a força da luz, a vida, que é a força do espírito, tá? Então, o Sol, ele representa, eu tentei pegar algumas imagens que desse assim, mais ou menos, né? Era muito mais um estágio de vibração, eu tentei pôr aí uma questão de vibração, né? Luminoso e etérico. Umas ondas. Umas ondas. Né? Só Assim, que estágio rapidíssimo, de vibrar, né? Imagina Se a taxa de vibração enorme, né? Se a gente considerar que a vida
tudo esta vibração, é som, é uma vibração de luz e som, vamos dizer, né? Alimentado pela luz, essa vibração, então a gente entende melhor, né, que nós somos movidos por esta vibração. Se Deus parar de vibrar e mexer, não acaba tudo, né? Então essa vibração é que nos mantém em contato com a força da vida, né? Então as formas eram sustentadas mais pela luz e pelo calor espiritual. Aí voltamos lá, né? Deus é luz, né? Nós nascemos dessa luz, né? Que é aí que a nebulosa, eu não sei se eu pus esse slide aqui ou talvez na reunião de domingo que vem, que a gente fala que a ciência, ela difere da visão Rosa Cruz justamente no momento que eu digo assim, quando a ciência fala da nebulosa, ela fala de fenômenos físicos que são vistos, mas a própria ciência, ela diz assim, mas parece que falta alguma coisa que diz o que move tudo isso, o que está segurando tudo isso. Gente, tá aí a própria força da gravidade, né? Você tem o físico, você joga uma coisa, ela vai cair, né? Mas tem uma explicação maior de vida que a ciência não consegue explicar. Não, de luz mesmo, né? Quando você está falando de luz ali, ó, essa luz que nós estamos falando não tem nada a ver com a luz da ciência. Porque a força da luz invisível, ela é muito mais potente do que a da luz visível. E eu explico isso de uma maneira simplérrima. Por exemplo, nós estamos usando agora aqui, você está usando toda uma tecnologia que vai naquele cabinho que chama fibra ótica, tá vendo? Que vai saindo dali luz. Dali sai luz direto. E tudo isso que nós estamos vendo aqui, todo esse slide, todo esse negócio, todas essas vozes, está passando ali por aquela fibra ótica, que é luz. Mas é luz invisível. Você sabe quem é que gera aquela luz invisível? É um negocinho desse tamanhozinho que tem 0,1 micron. Sabe o que é 0,1 micron? Não dá nem para ver da luz. Você tem que pegar uma lupa para ver um cisquinho de nada que chama laser semicondutor. Esse laser semicondutor ele gera uma luz invisível. Se só vê através do tal de espectrômetro de massa, que é um bichão desse tamanho, entendeu? Que emite uma luz numa frequenciazinha altíssima. E que esse instrumento consegue identificar, não a luz, mas o efeito da luz, porque a luz não consegue identificar, não consegue ver, você vê através do infravermelho e vê bem tênue. Que é a vibração. Então, mas eu estou falando o seguinte, imagina um negocinho de 0,1 micron, gera uma luz suficiente para caber tudo isso que nós estamos vendo aqui, caber tudo, a imagem, os nossos sons aqui, som ambiente e tal. Entendeu a potência da luz invisível? Isso nós estamos falando de uma coisa que a ciência já descobriu. Agora você imagina quantas outras coisas que não foi descoberta ainda. Entendeu? E é essa luz que a Regina está falando. A Regina está falando dessa luz. Né? Porque quando você fala luz, a gente acha que é essa luz aqui, né? A luz da lâmpada, a luz. Não. Tem muito mais a ver com essa vibração. É vibração mesmo. Por isso o som também é vibração, sim, a matemática, a música, tudo, né? Tudo vem dessa vibração. Exato. Então, o foco da evolução nesse período foi o desenvolvimento do corpo vital, que é justamente o veículo relacionado à energia solar nossa. Então, o que move o nosso corpo físico é essa energia solar, que é o que dá vitalidade, faz a gente ser capaz de crescer, de manter a vida, enfim, né? Então, eu tentei pegar umas imagens que saísse o máximo do físico e levasse o máximo para a gente entender um pouquinho disso, né? Do que seria o sol espiritual, né? Então, é muito mais uma luminosidade, uma esfera onde nós estávamos imersos neste ambiente de energia vital. Então, é como se hoje, né, eu precisasse do sol físico para ter vida aqui na Terra, e a gente precisa, né? Tá aí a vitamina D que não nos faz esquecer disso.
Antes a gente se alimentava diretamente na fonte, a gente era parte desta luz espiritual, né? Fundamentos do que viria a ser então no futuro, e depois, né, nós transformamos tudo isso no nosso corpo vital, que é o que alimenta o nosso corpo denso. Portanto, o Sol, no período solar, ele simbolizava a fonte. Então, é como se eu estivesse realmente me alimentando na fonte da vida, do calor e da luz espiritual. Eu não estivesse me alimentando de algo externo. Eu estava lá na fonte, né? É o centro organizador da evolução naquele estágio. Eu sei que quando a gente vai lendo, são palavras assim que são difíceis de entender, mas acho que é legal a gente ir fazendo essas associações, e eu vou fechar falando da massa ígnea como uma associação com a luz física que a gente tem aqui, até para ficar mais claro que seria isso, né? Então, a matéria, essa luz era uma substância etérica luminosa, né? Não era o que a gente vê, nem conseguiríamos enxergando pelo telescópio, porque para enxergar o Sol, se eu puser, é melhor enxergar ele a olho nu, né? Por causa do grau de luminosidade, né? Então aí entra, porque parece que os conceitos são muito parecidos. Conceito de terra, de sol e de massa ígnea, e que depois eu vou tentar fazer uma separação didática para a gente entender, porque tudo isso era uma massa que funcionava tudo muito junto mesmo, e daí a gente vai falar um pouquinho que é isso. Mas o que vocês entendem como massa ígnea central? Massa de fogo que está no centro. Então, se a gente fosse olhar tudo isso que nós estamos falando, é como se eu tivesse realmente este foco que o Carlos falou de 0,0, né? De luz, seria o núcleo de tudo isso. Assim como a nossa célula tem um núcleo que faz tudo funcionar, eu estou falando que o nosso planeta, o nosso campo de evolução dos planetas, ele também tem uma luz, e essa luz, esse núcleo, essa fonte é que alimenta o todo, né? E é aí que está também a nossa força vital, o nosso Deus, e que mantém tudo funcionando, né? Então, ele representa justamente o núcleo espiritual e energético daquele estado de evolução. Ele não se perdeu, tá, gente? Nós saímos, nós estamos no externo, mas realmente tudo que alimenta o nosso planeta é esse núcleo que está ligado a Deus, né? Senão a gente não viveria. Então, a massa ígnea, ela era muito mais o que a gente chama de fogo espiritual. Então, quando a gente estuda o tabernáculo, a gente fala, né, que tem o fogo físico, mas tem o fogo espiritual, que ninguém explica como que o fogo era, acho que é no tabernáculo. Famosa glória de Shekinah. Isso. Que ninguém sabe que o fogo nasceu e ele se perdurou sempre, que é esse fogo que a gente diria que é invisível, que é a força de Cristo. Alguém quer ir fazer a força de Deus, né? Alguém quer ir comentando, perguntando? Fique à vontade. Me ajudando, todas as ajudas são bem-vindas. Então, é o centro emanador da energia de vida, né? Da energia etérica, que é justamente aí que está a grande, talvez, diferença em quem vive só da ciência e quem acredita no mundo espiritual, num Deus, num Cristo, né? Nós estamos falando que é justamente a fé, quando você estuda pela ótica ocultista, ela também aumenta muito, porque você sabe que você tem um algo mais que não é só o que a ciência explica. Regiane, já que você disse que ajuda, então ela vai. Toda ajuda é bem-vinda. Estudando o conceito,
quando ele fala dos planetas, ele sempre costuma falar, né? Ele levanta, Max Rendel, um dado da ciência materialista por comparação, né? Isso é muito comum no conceito todo, né? E daí até, você pode me ajudar até a entender melhor. Ele diz assim, coloca como ciência material mesmo. O que ela aceita? Que os globos, eu entendo que é a formação dos globos. Segundo a ciência, primeiro, escuro e quente. Depois, muita luz. 3, umidade. 4, o que nós temos aqui. Então, quer dizer, a sequência que a gente estuda espiritualmente, até aqui é exatamente o que a ciência acha que é. Faltou só Deus lá para ele. Faltou o que eles não explicam, né? É de onde vem, né? É o como isso tudo se mantém vibrando na intensidade para ter vida, né? Então, a ideia de massa ígnea central, né, de central porque não existia, logicamente, planetas, por isso que ela é central. Está tudo dentro do centro, né? Só que, como a gente sabe... A gente é um grande ovo, vamos dizer assim, Aí, para a gente tentar entender o que é isso, a gente tem que, acho que é interessante entender o seguinte, quem é que estava vivendo, ou quem que estava evoluindo, né? Porque viver é evoluir, né? Viver é viver. Você vive para evoluir, você não vive para cristalizar, né? Quem que estava vivendo nessa massa ígnea central? Quem que estava lá? Quais são as ondas de vida que estavam evoluindo lá? No período solar. Os arcanjos estavam lá. Nós estávamos já nós, lá. espíritos virginais. A onda de vida animal já estava lá, começando naquele momento. A animal estava começando? Animais. Isso, o primeiro foi animal, né? Animais foi na... Então, os vegetais. Os vegetais. Vegetais é o lunar. Lunar, tá certo. Tá. Quem mais além desses três? Os anjos. Não, falou. Anjos, arcanjos, anjos, arcanjos, nós, animais, nós. Nós. Tem mais gente lá, Não, tá tinha vazio. quem começou, porque se são 4 ondas para trás e os primeiros, a primeira hierarquia Quem mais estava que lá? era humanidade no período de Saturno. Senhores da Mente. mente. Sim, quem mais? Depois tem os outros senhores dos 4 Tá, mas quem tá antes, quem tá que eu não evoluindo lá? lembro. Os planetas não estavam no nosso meio. Os querubins estavam lá. Eles que despertaram em nós o espírito de vida, né? Estavam lá. Quem mais estavam lá? Serafins. Serafins. Quem mais? Senhor da individualidade. Quem mais? Senhor da Senhor da individualidade, Senhor da sabedoria, Senhor da forma. Isso. Nossa, tinha gente lá. E mas olha só que interessante. Estava tudo na massa ígnea, não era? Aí o Max Sendel fala aqui, ele fala no conceito, não nesse capítulo, no negócio lá do esquema de evolução, que a massa ígnea, como qualquer campo de evolução, no caso da massa ígnea, você tinha os que estavam mais próximos do núcleo, onde as vibrações eram altíssimas, e os que estavam mais longe do núcleo, onde as vibrações eram mais lentíssimas. Isso, lembrando inclusive, né, que lembra, quando a gente foi estudar a época polar, o que aconteceu com a gente? A gente estava lá na época polar, estava no polo, porque a gente não aguentava ficar no centro. Aí nós começamos a descer entre o polar e o equador, que é hiperbórea. Sim. Aí a gente não conseguiu voltar para o centro, e fomos expulsos. Lembra? Na época hiperbórea, nós fomos expulsos. Então, por quê? Porque o centro é só para seres que aguentam o tranco lá em altíssimas vibrações. Né? Então, não necessariamente nós estávamos... Não estávamos na crosta. Com certeza nós não estávamos. Mas nós quem? Nós seres humanos? Não, nós enquanto germe. Nós, espíritos virginais de todos os planetas. Então, nós estávamos aqui na crosta mesmo. Nós, espíritos virginais de todos os planetas. Começa da Terra. Não, mas tem que ser claro, porque não havia essa distinção. Essa distinção começou a haver, a necessidade dessa distinção só começou a ver no período terrestre. Quando a gente foi expulso do não Sol, só nós, dessa maré. não só nós, mas todos os nós espíritos virginais. Aí nós começamos hoje não existe nenhum espírito virginal no Sol. Lembra disso? O Max Sendel fala aqui. O Sol hoje é campo de evolução dos arcanjos. Então, só os arcanjos vivem lá.
Por quê? Porque eles são gostosão, porque expulsou todo mundo e ficou tudo para ele? Não, E porque os eles aguentam o serafins, tranco. os querubins, Não precisa disso, eles estão nas constelações. Ah, Lembra, as hierarquias teadoras são as hierarquias zodiacais. Então, o serafim já foi constelação, os querubins também, os senhores da chama também. Todo mundo em constelação, só nós estamos aqui. Nós devíamos estar na constelação de peixes. A constelação de peixes lá está sobrando espaço. Entendeu? Porque a gente não vai para lá, a gente não consegue ir para lá. Aliás, dificilmente vai para lá. Só vai para lá quando é que você vai para lá? Quando um ser humano alcança o método de... Lá no vulcão. Não. Irmão maior. Eu já alcanço, já. Irmão maior que alcança Libertador. Lembra o irmão maior? Mas aí eu posso ir para peixes? Um irmão maior que tem funcionar no múltiplo divino, ele pode ir para outros sistemas solares, inclusive. O que são os sistemas solares? O que são sistemas solares? São constelações. Não são constelações? Formadas por um monte de estrelas, Sim. inclusive a constelação de Áries, a constelação de Touro e tal. São campos de evolução. Né? Então, a massa ígnea, naquele momento, todo mundo conseguia, ou na periferia, ou no centro, ou entre a periferia e o centro, evoluir no mesmo campo de evolução. Ou seja, as vibrações altíssimas eram suficientes e necessárias para todos aqueles seres. No período solar continua, no período lunar também, entendeu? Aí, no período terrestre, é que começou a haver a evolução. Agora, a pergunta que não quer calar: isso já fazia parte do plano de construção, do esquema de evolução do Deus do nosso sistema solar? Quando Deus chegou, quando Deus chegou e falou assim: reservo no espaço da substância raiz cósmica, preencho com a minha vida esse espaço para eu criar campos de evolução, certo? Quando ele fez isso até ao nível do mundo do desejo, não tem nem espaço nem tempo, concorda? Só que quando ele fez isso ao nível do mundo físico, tinha espaço e tinha tempo. Então, ou seja, o sistema solar ele tem uma medida de espaço, não tem? Tem uma medida, né? Entre o planeta Urano, que é o mais lá, até o Sol é um raio. Raio não, na verdade é uma elipse, né? Então são dois vértices assim, mas ele tem um espaço ali, né? Uma metragem. Essa metragem a ciência já mediu, inclusive, sei lá como, mas foi o que mediu, né? Então, entendeu? Mas nesse período lunar, solar lá, tinha essa concepção? Ele já tinha reservado esse espaço? Falou, vou reservar para uso futuro. Esse espaço aqui é meu. Como é que vocês acham que deve funcionar isso? Olha, eu não sei, mas talvez eu fale a maior besteira do mundo, mas eu acho que o estado de consciência desse Deus também foi aumentando, porque todos os seres estão em evolução. Quando ele cria um espaço, o estado de consciência também dele vai ampliando. Para mim, essa elipse vai ficando maior à medida que esse estado vai aumentando. Ou que vai se precisando. Ampliando. Ou que os seres criados por ele vai necessitando. Legal. Vai necessitando. Porque as coisas da natureza, elas são justíssimas. Não existe sobra nem falta, concorda? Então a gente tem que entender que as coisas são feitas de acordo com a necessidade. Se ele criou seres com livre-arbítrio, o livre-arbítrio nós com o livre-arbítrio poderíamos estar lá nessa massa ígnea e nunca ter tido planeta, ou pelo nosso livre-arbítrio nós começamos a dar umas capengadas, e aí a gente não aguentou o tranco lá, e aí já tinha saída, porque veja, o Deus do nosso sistema solar não é o primeiro sistema solar que ele cria. Ele deve ter criado milhões de sistemas solares antes, como você falou, ele está evoluindo. Para chegar nesse estágio que está aqui hoje, tem que ter tido a experiência anterior, né? Exatamente. Mas, e outra coisa, os arcanjos, os anjos, senhores da mente, nós não sabemos, mas pode ter sido criação dele também, ou não. Concorda? Ou não sabemos. Mas se como é em cima e embaixo, que é pequeno ou grande e funciona igual, Exato. quando você falou no livre-arbítrio, é que eu fico realmente, se Deus nos criou para sermos livres, ser um livre-arbítrio, as coisas poderiam acontecer, não é? Dentro do controle dele, é claro, mas ele nos deu liberdade para fazer até aquilo que a gente... Teve uma vez que um cara fez uma palestra na Rosa Cruz, mas era lá nos Estados Unidos. Eu vi essa palestra, na verdade não tinha internet, mas eu recebi uma papelada lá deles, via São Paulo.
Ele falou uma coisa que aquele negócio ficou na minha cabeça, e eu, de repente não podia calhar aqui, né? E como estou lembrando disso porque a Magali falou uma coisa interessante, como em cima e embaixo, né? Como é no macrocosmo e no microcosmo. Nós sabemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? Aí a pergunta, pensando em nós, seres humanos, renascidos aqui, então nós estamos num corpo denso, vital, desejo e mente, aqui. Nós, quem em nós é a massa ígnea? Veja bem, nós temos um monte de seres evoluindo dentro da gente, não tem? Verme, germe, lombriga, vírus, bactérias, células, bactérias do bem, bactérias do mal, não tem? Está cheio de coisa aqui dentro da gente, né? Certo? Se a gente não estiver bem espiritualmente, até tem o quê? Elementais, obsessores. Vai evoluindo junto. Tem essas coisas, a gente não quer, né? Mas né? Depende da situação. Então tem um monte de coisa aqui. Quem é a massa ígnea dentro da gente? Seria o átomo semente? Não. Quem é que movimenta? Quem é que movimenta tudo isso? É o mundo do... Pode falar. Acho que é o nosso Cristo interno. Isso. Qual é o nome do nosso Cristo interno popular? Eu. Interior? Superior. Eu superior. Somos nós, a individualidade, ou seja, o ego, o espírito virginal da onda de vida humana manifestada aqui. Nós somos a massa ígnea. Nós não somos o Sol. Porque se fôssemos o Sol, a gente tem que dizer que todos os nossos vírus, bactérias eram planetas. E não somos, nós não temos essa capacidade de ser Sol, nós somos massa ígnea. Entendeu? Aí todos esses seres evoluem dentro dessa massa ígnea. Né? A célula não vai saber. Pergunta para uma célula se ela sabe. Pergunta para uma bactéria se ela sabe onde ela está. Ela não sabe onde ela está. Ela só sabe que ela está alimentada, bem alimentada ali e tal, né? Se for do bem, então, é simbiose. Ela está alimentando a gente está alimentando ela, é um negócio, né? A gente tem bactérias do bem, não tem bactérias do bem? Tirar as bactérias do bem, esse corpo aqui vai embora, né? Porque precisa de elementos do bem, né? E a gente sabe que a célula é uma organização viva. O Marx, naquele livrinho fala da morte, ele fala o seguinte, que quando a gente sai do corpo denso, as células têm vida própria. Só que como elas são extremamente ainda primitivas, elas morrem por não conseguir manter a vida. Entendeu? Mas elas somem, né? Elas só não conseguem fazer isso porque as nossas células não são tão individualizadas assim. Este é o motivo de quando Cristo saiu do corpo denso de Jesus, o corpo denso fez? Não foi? Não houve cremação do corpo. Não houve? Então, até, inclusive o cabelo e as unhas, que são as coisas que demoram mais para ir embora, imagina um fêmur e tal, de Jesus, quando Cristo saiu, não sobrou nada. Sobrou o quê? 2 anos enrolando o paninho ali, né? Pegou o paninho, enrolou o paninho, deixou quietinho ali, certo? Nem pozinho não teve lá no negócio, porque as células estavam individualizadas. As células voltaram para a economia natureza com uma velocidade maior, que é o que acontece com o adepto e com o irmão maior. Entendeu? Quando o adepto e o irmão maior formam um corpo, quando ele sai do corpo, o corpo... Entendeu? Não fica lá o corpo... Você imaginou, o adepto saiu do corpo e tem que enterrar o corpo, ou cremar o corpo? É por isso entendeu? Que então, João, ninguém achou o corpo de João. De João, são todos seres... Exatamente. Tem santos da Igreja Católica também. que ficaram o corpo não tem lógica. Então, essa massa ígnea, então para a gente tentar entender, talvez entender esse sentido, entendeu? No microcosmo funciona da mesma maneira. Nós somos massa ígnea de um monte de seres que estão evoluindo dentro da gente. Seres de ondas de vida que nós nem sabemos que existe. Lembra disso? Max Endel fala aqui, né? Deus não é limitado. Então, existem mundos e seres para baixo da região química. E que nós, seres humanos, não temos a competência nem a necessidade de saber que existe. Mas existe. O mundo microcosmo. Mas de microscópio. De microscópio, ele é fantástico. Você olha lá, você vê um monte de bichinho lá, um monte de coisa. Está dentro de você. Não é assim, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Quando você vê seu sangue lá, um monte de coisa mexendo para cima e para baixo, você olha aquele negócio ali, uma filetinha de nada, uma gotinha de nada. Tudo vida, né? Tudo vida, dentro de você. Então, estou falando, a massa ígnea, imagina isso,
como a Maria entendeu, falou, macrocosmicamente. Era mais ou menos isso. Só que dentro de um contexto gigante, né? Entendeu? Então essa massa ígnea central, ela é Deus mesmo, ela é uma manifestação de Deus como campo de evolução. Imagina um campo de evolução onde cabia todo mundo ali. Todos esses seres que nós estamos falando que estão evoluindo. E essa palestra que você falou agora, a pessoa falava justamente sobre esse ponto. Sobre esse ponto. Fantástico. Sobre o microcosmo. A gente ser a massa ígnea desses seres, tal qual no período solar. Porque essa massa ígnea começou no período Saturno, solar e lunar, lembra? Até a época polar ainda era massa ígnea, só começou a desfalecer na época hiperbórea. Então é um campo de evolução gigante que perdurou por... Não pode falar de anos, milhões, porque a dimensão, espaço-tempo ainda não cabe. Carlos, mas se isso mexe com a cabeça da gente que é espiritualista, também deveria mexer com a cabeça de um cara que é ateu, né? Mas ele não consegue, né? Porque ele só vê reação química. Mas é só reação Ele vai química. mexer. Ele vai falar assim, quais são os gases que estavam aqui? Que gases que era? Gás hélio, gás de hidrogênio. Ele só consegue pensar. Crise que nós. Entra. Agora, o mais bonito desse negócio que a gente falou é que isso aqui está na Bíblia. Nem vou falar que talvez os anjos que se rebelaram, talvez fossem as nossas células cancerígenas, né? Que se rebelam contra essa massa. Sei lá, vamos lá, então essa massa ígnea central, né, ela atuava então como polo gerador da vitalidade universal. Aqui eu fiz ela maior aí para a gente ver, né? Era a fonte das forças que permitiam, aí que é a grande diferenciação da ciência, né? Que é a formação e sustentação dos corpos etéricos dos seres em desenvolvimento. Talvez os cientistas não entrem em crise, porque eles explicam tudo pela ciência, né? Então, ele não tem essas perguntas, talvez, que a gente tanto fale, né? Então, não havia matéria física no período solar e essa massa não era composta de lava, fogo ou elementos químicos, mas era tudo etérico, incandescente, então a gente não enxergaria a olho nu, né? Até porque a gente não enxergava mesmo, a gente sentia a vibração e a luminosidade. E a partir dessa massa central emanava então as correntes de energia vital e que alimentava todo o processo evolutivo daquele período. Aí a massa... A gente tenta fazer uma associação com a mente concreta, por isso que dá confusão. Sim. Você tenta sempre associar o que você está falando com alguma coisa física, e não é físico. Não é físico. Uma massa ígnea, você fala, a lava. Não, lava com a mão, não é isso. Não é. É uma associação para você entender o que é. Então ela simboliza, tá aí a grande forma de entender como ela não era vista, né? Ela simboliza o espírito divino em manifestação, né? A gente não vê o som. O som é vibração, né? Tudo é vibração, né? E representa o papel do fogo cósmico. Então, é o embrião que mais tarde se tornaria, nos estágios posteriores, o próprio Sol físico e os planetas e outros corpos celestes do nosso planeta. Então, se eu fosse fazer uma separação didática, eu diria assim, que a Terra não é um planeta, não é o planeta físico atual, é a esfera de manifestação, é o campo de evolução onde os seres, todos esses que o Carlos falou, estavam lá vivendo, né? E ela era composta de matéria etérica. O Sol, ele simboliza a fonte de vida, então ele era a luz e o calor espiritual, ele era o centro irradiador das forças vitais, e eu vou explicar isso num desenho também, tá? Então não tinha a ver com o Sol físico, e a massa ígnea era o núcleo que fazia tudo isso ter vida, tudo isso se movimentar, que irradiava o calor, a luz e a vida, tá? Então, se eu for fazer uma analogia,
eu diria que era assim, ó, o filamento interno incandescente era a massa ígnea, era o que dava, e se a gente for puxar, né? Isso queima. Isso que Você já pôs a mão no filamento? não. Porque é por isso que nós não vivíamos lá no núcleo, nós vivíamos porque a gente não tinha vibração para viver lá no Rio, né? Então é onde está a maior concentração de energia do fogo espiritual e da força criadora. E a geração também. O Sol é a luz que era irradiada desse centro todo, né? E quando eu vejo o todo, que é se eu olhar para a lâmpada, né? Eu vou dizer, aí era a Terra, né? A Terra do período solar, era o conjunto todo. Então eu olho lá e eu digo assim, a Terra era essa luz. Mas foi a ChatGPT também me ajudou a fazer associação, né? Mas na realidade eu achei que aí explica bem a diferença entre um e outro. Então nós vivíamos neste todo, mas na superfície, né? Se a gente fosse falar de lâmpada, eu estava mais na superfície. E aí, brilhante, nós não tínhamos a capacidade, porque a gente ia torrar lá dentro do incandescente. Torrar espiritualmente falando, não sei lá o que é isso, mas... Ia torrar. Não, e é interessante, eu acho interessante isso que você colocou, Jane, porque mostra o seguinte, que nós já, enquanto nós não tínhamos a consciência individual, nós bebemos da fonte divina. Só que nós não conseguimos absorver o conhecimento dessa fonte justamente porque não tinha consciência individual. Então, vira um morde-rabo, né? Eu tenho a consciência divina, bebo da divindade, mas não consigo retê-la para me exercitar como aquilo que Deus falou, né? Ó, você vai crescer, vai desenvolver e vai se tornar um igual eu. Então, a gente não conseguia. A gente teve que sair, abrir mão dessa divindade, né? Até esquecê-la. Muita gente esqueceu, para depois, ao retornar, obter isso de uma maneira construtiva, né? Isso é muito bonito. Essa associação, ela me ajudou muito, porque o que o Alan falou é uma coisa, assim, é tudo muito etérico, é tudo muito conceitual, né? E eu tenho muita dificuldade em entender assim, mas qual é a diferença? Eu estava com essa dificuldade. Qual é a diferença de terra, de sol e de massa ígnea, né? Então, mas olha, a gente pode ficar tranquilo. É difícil. Pode ficar tranquilo, porque na quinta iniciação menor nós vamos ver ao vivo e a cores. Então é melhor que por enquanto se contentar com essa representação. É muito simples isso. Nós estamos no físico. E no físico, para você entender o que não é físico... Nossa, é muito difícil. É complicado. É por esse motivo que a humanidade toda tem essa dificuldade. Agora, você sabe o que vai ser mais legal do que você falou aí? É saber que no período de Júpiter, nós vamos ter que ensinar os nossos irmãos menores animais a ver uma coisa que não está no físico por meio do físico. A mesma dificuldade que estamos aqui agora. A gente vai... Por isso nós estamos aprendendo. Nós vamos aprender porque nós já vamos saber o caminho. Então vai ser mais fácil, né? A gente já sabe a dificuldade, sabe o caminho. Aumenta muito o nosso nível de compaixão e compreensão, né? Mas que é difícil hoje é. É difícil, porém tem aquela questão, né? Se você está buscando, ou você sabe, ou você percebe, sente, como qualquer coisa que você quer na vida, o que você faz? Você vai atrás. Então quando você começa a ir atrás dessa sutileza que existe por detrás, que não é o físico, as coisas começam a caminhar para que você consiga entender, compreender, e quanto mais você vai buscando, mais você vai chegando nesse ponto, que é o que nós estamos fazendo aqui, estudando para justamente buscar isso. É algo... é tão simples quanto. Então, mas olha só, né? Como essa necessidade da gente associar com o mundo físico é grande. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que dizer para vocês que eu senti assim, meu coração até fez assim, achei uma representação física quando eu cheguei na lâmpada,
que me desse essa associação com o mundo físico. É simbólico, Sim. mas é porque a É gente maravilhoso. aprende A mente é a muito ler. precária, né? Isso, a gente não Nossa mente consegue. Né? tadinha, Eu tá? falei várias vezes aqui, né? Assim, eu não sei o quanto não é tão teórico, porque para mim ainda é muito abstrato. Então, quando a gente faz a mente concreta, ela ainda precisa de um simbolismo concreto para a gente associar. Pode não ser o melhor, mas ele dá esse alento de dizer assim, né? Talvez quando eu chegar lá na quinta, eu vou falar disso conseguindo ver palpável na minha mente. O problema é que eu hoje, acabei de descobrir que depois de todo esse trabalho para poder entender, compreender, brilhar na quinta iniciação, etc e tal, não acabou, você tem que ensinar tudo para os outros. Sim, esse é o grande Brincadeira, segredo. hein? O grande segredo é isso mesmo. Ensinar. Ensinar pra a gente tem que ensinar para ensinar Toca isso. Quero estar Não, bem e sabe que é o mais bonito também? Que a gente sabe o seguinte, os Elohim, eles trabalharam com a gente, né? Despertando o espírito de vida e nos dando o germe do corpo vital nesse período solar, não é? Ainda bem que nós não ficamos enchendo o saco deles perguntando, entendeu? Porque você imaginou se eles tiverem que fazer isso e perguntando, por que você me deu esse corpo vital? Mas esse germe está muito pequenininho, eu quero germar, ó. Pô, mas peraí, esse espírito de vida? Não quero espírito de vida, não, quero outro espírito de vida. Você imagina a gente enchendo o saco deles? Então, era muito bom não ter a consciência individual, né? Porque se tivesse a consciência individual com esses seres nos dando, eles não dariam. Não acontecia nada. Não acontecia nada, eles existiam. Falaram, pô, Já parava no Saturno. Parava lá. Então, o fato de não ter a consciência individual nessa época deve ser uma bênção, entendeu? Porque fez a gente caminhar, porque não lembra? Né? É evolução, mas a evolução fez a gente caminhar. Não é uma evolução que fez a gente regredir, mas a gente caminhou para chegar até aqui, né? Mas você vê que o nível de consciência era importante para aquele momento. Porque senão, olha, do jeito que a gente se conhece, né? A gente não ia conseguir, eles não iam conseguir dar pra gente, a gente não ia aceitar. Eu posso não aceitar? Pode, não, então não quero. Não é? Mas é fácil negar, né? Mas naquela época não tinha o não querer. Tinha, sim, não querer, mas o pensar. Sabia disso? Qual a diferença entre o não querer e o pensar? Os atrasados que não Querer pensaram. ter boa vontade. O não querer, não quero mesmo. O pensar, eu vou ver. O vou ver é o atrasado. Ah, sim. Porque lembra que o Maxênio fala que no período terrestre, quando chegou o período terrestre, você tinha os atrasados, o período de Saturno, os atrasados, o período solar, atrasados, o período solar. Então, é esse vou pensar. O que é eu vou pensar? É empurrar com a barriga. Tipo assim, não é que eu não quero, é que eu vou ver o que eu faço com o que eu tenho. Nesse momento eu não quero. Não estou pronto. Então, mas não é o não querer, porque você não pode falar o não querer, porque naquela época nós não tínhamos consciência de dizer o não querer. Porque o não querer só existe a partir do momento que eu tenho a consciência de vigília. Aí eu não quero. E o não querer, inclusive, está relacionado muito ao nosso corpo de desejos, né? O não querer, né? Mas naquela época não, é o pensar. Porque o pensar é uma coisa que é do ego, não é da mente. Lembra? Então eu penso desde o período de Saturno. Desde o período de Saturno eu penso. Só que eu penso num nível de consciência diferente, mas eu penso. Entendeu? Então, o pensar é que me atrasa. Como hoje, por exemplo. Hoje, se alguém te dá uma boa sugestão, né? Intuição mesmo. Bate a intuição numa mulher, a mulher chega e fala para o homem, tal coisa. O homem fala, vou pensar, pronto, ferrou. Acabou. Foi embora. É muito perigoso eu isso. anulo muito a minha intuição, às vezes eu tenho assim, aqueles repentes. Vou Isso. fazer isso, eu estou falando de coisas simples, às vezes para dar um presente para É alguém. isso. Sabe aquela coisa que você, se demorar 2 segundos eu já racionalizei. Aí Não já sei perdeu. se isso. Não, E a gente perde, né? Porque a gente já fica, mas será? A gente já começa a passar pelo O será já foi. será que isso realmente foi uma intuição? É, Foi o isso medo? porque, pô, Foi a gente será que eu não estou já sendo pegou. imprudente? Será que eu não estou... Egoísta. Não é? Exato. Então, por isso que nesse sentido, o místico ele caminha de uma maneira mais segura. Porque ele não sabe que é intuição, ele acha que é o divino falando. O divino falou, eu faço, entendeu? É a crença. É a crença. A fé, É, a e fé. nós, ocultistas, tem uma vantagem. Por quê? Porque a hora que bate
A hora que bate um negócio desse, igual a Regiane falou, mas será? A gente racionaliza. Sim, mas conforme você vai crescendo espiritualmente, você consegue fazer o discernimento. Isso. Entendeu? Pode ser. Discernimento. No início não, no início será é constante. Tanto é que o que tem de perda de oportunidade, principalmente quando é mulher para homem, né? Porque o homem tem, a intuição masculina vai aparecer lá no probacionismo, lá na frente. Antes disso, muito difícil. O homem, por causa do corpo vital, né? Que tal. Da mulher não, ela já nasce com isso. Se ela não nascesse com isso, ela não ia ser mãe, entendeu? Ela não tem essa característica de gerar um outro ser dentro dela e para todo esse trabalho que as mulheres fazem, né? E que as mulheres, inclusive, em várias áreas, estão dando show nos homens, nos seres humanos masculinos. Não é assim? Nós estamos vendo isso. Nós estamos tendo a graça de Deus de estar renascido no momento em que isso está acontecendo. Né? Mulheres fantásticas como líderes, empreendedoras. Pô, nossa, as melhores empreendedoras que existem no Brasil são mulheres, não são homens, não. Sabiam disso? Isso saiu agora, semana retrasada. Não, semana retrasada. Entendeu? Por causa por causa da intuição. Ela tem uma intuição que leva aquilo. Depois que ela bota na ação, aí que vem os bancos em cima, o Sebrae, não sei o que, vem tudo em cima. Mas se ela não der esse start sozinha, né? Agora, os homens machistas não, fica lá, sendo os ventures, os capitals, não sei o que, e seja startup falida, entendeu? Então, a gente está tendo essa bênção de ter esse tipo de coisa maravilhosa, né? Podemos encerrar, pessoal? Alguém quer fazer mais algum comentário? O voltar para Deus, né, que o Carlos mencionou aqui, nós perdemos, né, dominamos esse mundo e perdemos para voltar para Deus é só pela vontade, pelo amor e pela ação, né? Então, tem outro caminho. Não é pelo desejo, não. Que é a Trindade, né? Então, assim... Querer muito, né? Você... Porque assim, a gente fala assim, como é que eu vou voltar a ter a visão ou até mesmo enxergar os mundos superiores? É só pela vontade. Sim, a vontade. Por isso que o ateu não consegue. Não é desejo, é vontade. Mais alguém, pessoal? Não? Então, assim a gente encerra hoje o estudo do capítulo 14 do conceito Rosa Cruz do Cosmo, onde nós falamos sobre a análise oculta do Gênesis e o período lunar. E para encerrar nossa reunião, nós convidamos para fazermos a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima a essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores e conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz e na perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa vida.